Muito boa tarde, jovens. Sejam bem-vindos aí. Estamos começando essa livezinha para assistir videogames, Sushi. Videogames em 2024 não prometeram que iam acabar? Eu ouvi dizer que 24 era só jogo velho. A gente tinha que ter tratado esse lançamento. Esse acordo aí de não ter nenhum lançamento em 24. Eu fiquei feliz. Seria bom. Mas não, tem jogo aí. Será que a gente teremos data? Será que Hellblade está mais próximo do que a gente imagina? Eu acho que Hellblade vem esse ano, hein? Não, eu acho que vem antes de junho. Você acha? Eu acho que tá aí, tá na portinha. Seria bom. E eu acho que o Indiana Jones a gente vai ter uma data aí pro final do ano, talvez. Ele eu acho menos provável, mas já faz um tempo, né? Os boatos estavam falando que eles já estão... Então, eles anunciaram ele em 2021. Mas já tava fazendo desde... 18? Como é que era? Eu não lembro desde quando, mas tem um tempinho. Acho que desde que saiu o último, né? O último principal. É, o Wolfenstein, você fala? É porque eu não sei como é que é a divisão de times lá, mas eles trabalharam naquele Youngblood. Depois teve um VR também. É que junto com as notícias que a gente falou no Vértice, tinha uns boatos lá da produção, né? De quando que eles começaram a fazer. Eu acho que era tipo 18, 19. Mas assim, o evento que eles confirmaram pro evento vai ser aquele ARA, que é um jogo, acho que 4x, de estratégia. Daí o Avowed, que é o jogo da Obsidian, medieval, fantasia, etc. Desses acho que é o que eu tô mais interessado. Tô interessado. Quero ver mais sobre ele. O que, tipo, eu lembro quando mostraram, o pessoal ficou chateado que o estilo visual era mais colorido e tal, mas eu gostei do que mostraram antes. Tá encaixando com os outros Pillars, eu acho. Porque se passa no universo do Pillars of Eternity. E o Pillars of Eternity é meio coloridinho. Fantasia umzão, assim, né? Não é fantasia séria. Uou. E Ninja Theory vai mostrar Hellblade 2 e Machine Games vai mostrar o Jana Jones. Jana Jones, que você tá interessado no Jana Jones? Tô curioso pra saber o que é. Mais pra descobrir o que é do que de fato pra jogar. De fato, isso vai ser bom. Talvez quando mostrarem o que é, eu possa ficar animado ou completamente desinteressado. Uma das duas coisas aí possivelmente vai acontecer. E a Nankin tá dando o showzinho dela já. Nankin, vem cá. Ela vi que vai pegar ela já tenta correr. Cadeirinha é bom, gente. Cadeirinha. Indiana Jones podia ser meio Deus Ex, primeira pessoa, às vezes terceira. Entendi o que você quiser. Eu pensei que... Nossa, eu pensei em Immersive Sim. Immersive Sim. Não, pode ser um Immersive Sim, só que aí os computadores são hieroglifos. Vai ler documento. Então. Hackeiam um hieroglifo assim. E descobre sobre... Olha, não tendo elementos de RPG no Machine Games, eu acho que eu já fico feliz, sabe? No Machine Games, no Indiana Jones. Mecânica de RPG você fala como? Loot, raridade. Nossa, sim, imagina um... tipo, não tendo isso. Shooter de Indiana Jones. Porque é o Indiana Jones, afinal de contas. Não, porra, é verdade, né? Um jogo de loot do Indiana Jones faria muito sentido, infelizmente. Mas não, por favor. Espero que não. Mas que nem eu falei, assim... Eu consigo ver um jogo muito interessante de exploração e de mistério envolvendo Indiana Jones, mas o mais provável que eu consigo ver é eles indo pra um rumo bem cinematográfico, ação, assim. Eu acho que sim. Espero que tá errado, espero que... Porque pra mim é o mais provável, mas também é o menos interessante, assim. Mas eu acho que dado o investimento, acho que vai ser algo seguro. Vamos ver. Eu acho que não vão fazer nada muito absurdo, não. Pelo menos a Machine Games é muito boa de contar histórias. Sim. Tô interessado pra ver. E quem sabe, terminando esse jogo aí, eles vão pro Wolfenstein 3, né? Que é o que a gente quer mesmo. Eu quero, pelo menos. O pessoal da Machine Games veio em parte da Starbreeze, né? Starbreeze, sim. Parte do pessoal. Falecida Starbreeze. The Darkness. Riddick. Tem uma coisa que eu devia jogar, eu acho. Riddick? Eu não sei o que você ia achar. É que ele parece diferente, ele parece estranho, então... Ele é curioso, especialmente se você pensar na época que ele lançou e o fato de que ele é baseado num filme do Vin Diesel, ele é bem
um jogo bem curioso, assim. Eu tenho curiosidade por causa disso, que ele não é um jogo muito padrão, assim. Se eu vou gostar ou não é outra história. Que nem, sei lá, Ai. Eu tenho muita vontade de jogar Ai. É bom? Não sei. Qual que é Ai? É aquele jogo que você meio que hackeia o jogo pra jogar ele, você tem que ficar colocando nos negócios de comando. Não tô ligado, não. É um jogo de PC com os anos 2000? Mas assim, na época que eu joguei o Reed, que eu amei, assim, mas... Também nunca mais joguei até o final depois disso. Tentei em live algumas vezes. Você nunca zerou? Em live, não. Ah, tá, em live, Então, e aí, quem sabe mais surpresas, né? Uma data de lançamento de Silksong, um Shadow Drop. Imagina, Sushi, se a gente sai dessa live com o Silksong lançado. Silksong, só Silksong? Só. Que não tava nem ali? Não. Exato. Ô, gente, pelo amor de Deus, alguém fala que conhece esse jogo. Vocês ficam aí... É AI de olho? AI de olho, é uma sigla. Só que forma AI de olho. Ah, é antigo. Começo dos anos 2000. Okay, então eu sei qual que é. Começo, meio dos anos 2000. Divine Cybermancer. Esse Isso. Okay. Eu tava pensando, primeiro eu pensei em AI, tipo AI, sabe? Aí é um jogo indie que saiu esse ano passado, sei lá. Dito isso, comprei o Nirvana Initiative. Ah, a sequência do AI. Que vou ter tempo pra jogar? Não sei. Tô de boa dele. Eu gosto do primeiro, não é um VLR, não é um 999, mas é melhor que os Jurtai Dilemma. Bom, até aí, né? Hoje vai ter DLC de Elden Ring? Vai, com certeza vai. Isso. Sushi, deixa eu ver o seu Game Gear aí. Veja meu Game Gear. Na verdade, da Thalissa. Esse videogame. Mas... guarda compartilhada. Eu queria dizer que é muito estranho segurar o Switch depois disso. Nossa, ele é tipo um switchaço, né? É um switchaço. Mas é menos pesado que eu achei que ia ser. A questão Você quer ver meus brinquedos, André? Olha o que eu tenho nele. Tem aqui no coleções. LR. Os LR, eles são muito ruins. E que piratinha você, hein? Você acha que a Nintendo vai ficar feliz de saber disso, Sushi? Ela vai, né? Já que são mais pessoas conhecendo os jogos dela. Mas aí é o... Lunchbox. Sim. É a mesma interfacezinha do... Agora, já vou deixar aqui o meu review de 3 minutos do Steam Deck. É um mau sistema portátil, assim como o Switch. Porque quando a tela fica escura, você vê o seu reflexo. Isso pra mim... Aí tem que ser um que é fundo branco. Assim. Tem que ser não refletivo. Isso, uma tela opaca. Se eu tô nos videogames, eu não quero ser lembrado da minha existência. Você não quer a abertura dos jogos da From Software? Tem a piada que você vê sua própria cara quando aparece o logo da From Software. Mas sabe uma coisa que eu acho incrível? O OLED mais caro vem com a tela fosca, aí sim, pô. Olha aí. Uma coisa que eu acho legal, André, dele, ele tem um negócio pra você mexer na performance dele, então você pode diminuir o clock do CPU pra gastar menos bateria e aparentemente não perder tanta performance, porque aparentemente não é uma linha contínua o funcionamento do desempenho. Uou! Elden Ring roda bem. Por sinal, eu baixei e roda muito bem. Eu lembro do pessoal na época falar sobre isso. Fiquei até meio assustado, assim, tipo, uau. O Switch 2 pode rodar, então. Possivelmente. Em 4K. Dito isso, ele é 900p, tipo o Switch. Não é resolução alta, não. Mas pro tamanho da tela é ok, né? Não, fica bonito. Sim. 5 minutos apenas para a gente ver o futuro dos videogames. O Vitor Amaral corrigiu a 800p. Quem vê 800p vê 900p também. É muito pouco P ali pra ver. A mais. 100p. 100p dá o quê? Um Game Boy? Pouco P. Game Boy é quanto P? É menos de 100, não é não? 130 e pouco. Não sei. Órgão P. 900p igual ao Xbox One, na verdade, né? Então... O PSP é 240p? Não, 240p é, sei lá, Nintendinho. PSP é 480.
Na verdade, não entendi. Eu acho que é 144, na verdade, né? É menos, é. Menos. Eu vi a UI do Esquadrão Suicida, eu vi. Mas você viu... Não sei se você viu o vídeo da Digital Foundry deles testando jogos da Unreal 5 no Steam Deck? Da Unreal 5, não. Roda o Robocop. Olha só. Roda. Tipo, não fica a coisa mais linda do mundo, obviamente. Mas roda bem. Não, assim, é um milagre tecnológico a Valve. Sim. Isso aí. Pro preço que é, pra performance. O que eu ia falar? Perguntar se eu ia fazer live do Last of Us. Eu queria. Ontem eu quase fiz. Só que... Você jogou alguma coisa dele? Não. Nada? Só instalei. Não abri ainda. Roda Switch bem... Eu sei que roda, mas eu não testei. Como eu tenho Switch, eu acabei não testando, mas... Roda. Live do Alan Wake 2? Talvez fazendo um... Ninguém Plus. Não sei. A gente precisa fazer live do... Amnesia, Sushi. Tem que fazer live do Amnesia. Tem que pegar um dia e ir do começo ao fim. Isso. Não é muito longo, pelo que falaram. E o documentário vai ver em live? Não sei. Será? Documentário? Do Last of Us, lança sexta. Tá, ok. Sem deletar o jogo dessa vez? Não sei. Aí não prometo, não. Vou roubar o controle da mão do Sushi e deletar. Live comentando o BBB? Isso sim, com certeza. 40 minutos de gameplay do Last of Us. Parece pouca coisa. Vi o documentário do Kenji Eno, sim. Eu não vi tudo, eu vi parte. Silksong hoje, sem dúvida. Silksong é anunciado hoje, sim. Já não tá ali, ó. Se vocês olharem a imagem que tá, né, de espera na live deles, se você mexer no contraste da sua tela, você vai ver que nesse fundo branco, na verdade, tem a Hornet escondida atrás do logo da Xbox. Isso. É o chifrinho dela ali, ó. Exatamente. Incepto. Ainda não, Jabs. O de trilha já saiu. O de coisas do ano, a gente não tem um nome pra ele ainda. Destaques. Colocou destaques? Porque nos 2 anos foi destaque. Ok. Então o segundo podcast a gente grava semana que vem. Talvez saia ainda na semana que vem. Aí na semana seguinte, eu acho que na primeira semana de fevereiro, eu acho. Talvez. A gente grava o de melhores do ano. E tô triste que eu tive que já abandonar um monte de jogo que eu queria jogar. E vou terminar mais, sei lá, 2 jogos até lá. Eu queria muito terminar o... Qual que é o nome mesmo? Void Stranger. Porra, mas esse jogo é sem fim. Você tá jogando esse jogo desde antes de Jogabilidade, praticamente? Nem me fala, eu sei. É o Baldur's Gate, tudo de novo. E aí eu já ter terminado ele, pra ser sincero. Mas eu acho que não tô nem na metade, se duvidar. Não pode ser esse filho. Ele é muito difícil, André. Eu levo muito tempo nos puzzles. Não, isso aí não... E ele é muito punitivo. Tem coisa que ele faz, se você erra, você perde hora de jogo. Não, isso aí não tá certo, não, Sushi. Por que você faz isso com você mesmo? Assim... Sei lá, eu tô indo no automático, assim, na esperança de sentir alguma coisa. Mas não... Eu na vida. Eu acho que eles erraram a mão, assim. Você não pode virar um dash no meio do ano que ficou pra trás de 2023, mas a gente não tem como ficar dedicando esses jogos. A gente daqui a... Tipo, já tem jogo agora, né? Tipo, já tem Prince of Persia, daqui a pouco... Tipo, eu vou querer jogar alguma coisa do Last of Us, pelo menos. Daqui a pouco já vem o Final Fantasy, daqui a pouco já vem os Caralho 4. No máximo a gente consegue achar um ou outro, mas é isso. Sim. O backlog pra gente só cresce. Persona 3, é verdade. Eita, caralho. Tá alto. Assim, supostamente tem legenda em português, tá, gente? Vamos descobrir isso aí juntos. Eita, pô. Obrigado, Sony, pelo barriguinha mole aí no chat.
Parabéns pra quem fez um emote do barriguinha mole. Brasil! Ai, meu Deus. Videogames. O Cadinho, Dash de Cyberpunk, a gente pode fazer daqui 10 anos e tratar como... Pô, lembra dele? É, nostalgia. Dash de nostalgia. Será que esses são os 4 lançamentos da Microsoft pra esse ano? Será? Seria bom, né? Se eles conseguissem lançar os 4 esse ano, seria um bom ano, eu acho. Tá baixo, né? Desculpa. Vamos falando aí se o volume tá bom agora. O que o tal de Howard tá fazendo ali? Ele é um funcionário, né? Ah, mas ele não tá na equipe de nenhum desses 4 jogos. Ah, o Xbox, né, gente? O Xbox é a alegria. Opa, já começamos no bom. É verdade, ele tá assim no Indiana Jones. O Indiana Jones é da... ele tá como produtor, alguma coisa assim. Ok. Ele apareceu no vídeo de anúncio. Avowed is an adventure into the heart of the living lands. A frontier at the edge of the known world, where you must put a stop to a mysterious spiritual plague and discover a secret at the heart of the living lands. At Obsidian, we love creating worlds with deep themes, dynamic gameplay, and thoughtful reactivity. Colocando o Fallout no Vegas ali é sacanagem. We set out to blend the believable. Você sabia que a Bethesda Game Studios tem o maior ciúme de Fallout New Vegas? Sim, por isso que eu acho até... Eles ficam puto, que é o jogo elogiado. There's going to be a lot of great secrets to discover, one of which has a really personal connection to you as the player character, and you're going to have a great time getting to know those secrets and leaving your mark on the world. And when it comes to encounters, our combat brings the best of the moment-to-moment fun that comes with action-oriented gameplay and the depth and breadth of choice that you get with an RPG. Here to talk more about Avowed's combat is Gabriel Paramo, gameplay director. Here at Obsidian, our team's overarching goal. Se eles fizerem um Avowed 2, ele vai ser visão de cima, tipo Pillars of Eternity, por causa do Baldur's Gate. Eu acho que não, mas ainda pode ter outros Pillars não, pra ter a visão de cima. Eu chutaria que eles talvez estejam no processo de um pitch aí de um novo Pillars. Sim. Seria muito engraçado se o Dragon Age virasse de cima. Nossa, sim, né? Qual que é, ou pelo menos mais do Origin, né? Que era mais longe a câmera. If you choose to approach combat with a one-handed wand, it feels quick and snappy when dealing damage to enemies at mid-range. Using the Tanglefoot ability, you can stop enemies in their tracks, giving you the opportunity to focus on weaker or tougher combatants in an intentional and controlled manner. It's important to pay attention to the types of enemies you're dealing with. Some units are extremely defensive, some are brutishly difficult, and others you must make sure you prioritize or their healing capabilities will put you in a tough spot. To help with the different encounters you will face, we provide customizable loadouts that can be quickly switched during combat. That means you can play however you want. Equip a sword and shield and charge into battle. Dual-wield pistols and control the encounter mid-range. Or even dual-wield wands to feel like a gunslinger. Aquilo era companheiro do jogo ou ele vai ter algo de co-op? And then use your offhand weapons power attack to shatter them. We've worked hard to keep you constantly engaged as battles unfold by creating a balance between pressure and manageability during combat.
Players will have ample choices for how to build and progress their envoy in the world of the living lands as they get to know the game and the story and explore the many diverse regions. É foda, né? O cara chega na lagartixa com uma pistola. Aí é fácil. Like this side quest you may encounter in Shatterscarp, the third region you'll explore on your journey through the living lands. As you're exploring, you come across the bodies of these fallen soldiers. And as you explore the remains of the battle, it's up to you to determine who, if anyone, is at fault. Just the 4 of us. Manu, Kiri, Naoki, and me. Training under Captain Ruiki. Trying to keep Thirdborn safe. In other words, you're a gang of vigilantes. Not that I'm one to judge. Here. Take my badge. Take everyone's. Our families deserve to know we fought and died for them. Making the right choice isn't always what it seems. We embrace moral nuance and gray areas, trusting players to make tough decisions in complicated situations. My squad and I rested in the cave by the water last night, and as we were sleeping, we were ambushed by those miserable Zorips. I was so surprised, and it was so dark. I just got separated from everyone else. Look, I can't face those monsters alone, but I have to know if anyone else made it out. Of course he did. Sergeant Asui never has a thought he won't say out loud. So what did he tell you? That Captain Ruiki was sick? That I was paranoid? That I was a dumb baby? I heard it all often and loudly. Wait, if you found Sergeant Asui, why is he not here with you? What happened? At the end of the quest, you have a choice. When you confront Private Naoki, if you believe the story he's told you, you can hand over the badges and let him go back home. You're right. Real battle isn't something you can prepare for, is it? It's not my fault. No, they should have never have camped in the cave. I'll take the badges. I'm going back to Thirdborn. But if you confront him, if you believe that he fled the site of the battle as an act of cowardice, then he might challenge you to a fight to reclaim his honor. Either way, when you return to town, you'll see the consequences of your actions and the choices you made during this quest. Será que vai ver? Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. Art director Matt O Hansen Dying Light 2 teve as consequências? Bem pouco, bem pouco. Ele, tipo, que quando eles anunciaram a primeira vez era uma coisa de louco, né? Quando lançou, tinha um pouquinho assim da cidade transformando e tal, mas era bem superficial. We found inspiration in a wide swath of real-world cultures, helping us create o Obsidian é sobre isso, mas eu não terminei o Outer Worlds, né? Ele era bem limitado nesse aspecto, assim. Eu acho que por ser um jogo de orçamento menor, eu acho que o escopo dele não conseguiu ir tão longe nesse sentido. The Living Lands is a continent of untamed valleys with widely varied biomes, from luxuriant forests to volcanic wastes. And each of those regions itself is a conflux of storied landscapes. All of the regions have a lot of special things associated with them, but I have a deep place Esse jogo não tem orçamento menor que um AAA, assim, né? Mas imagino que comparável ao Outer Worlds. Eu diria até que talvez mais, porque o Outer Worlds ainda não era Microsoft, né? Pode crer, talvez mais mesmo. Mas ele começou com um orçamento comparável e cresceu durante. É possível. Mas assim, gosto muito da arte do jogo. Sim, eu tô gostando também. Do design dos monstros, do pessoal. Eu não sei se é tudo replicado do Pillars mesmo, mas... Só essa varinha mágica aí que eu achei meio paia. Ela é bem um gravetinho assim, né? É tipo piu. Ó, foda isso aí. Bonito, isso aí é bonito. Porra, foda. Caralho, isso é a capa do jogo? Pô, vou ter que comprar físico. Vou trocar o pôster do Prince of Persia. Fall. Ah, ok. É. Acho que não tinha data, nem... Não tinha data. Então esse ano, beleza. Eu tô achando que vai ser isso aí, hein, os 4 esse ano, hein? Eu acho que seria bom. E eu acho que eles estão colocando os mais certos primeiro. Talvez. É porque eu acho que se eu fosse chutar o Ninja Theory ou o Hellblade tá mais próximo ainda. Ah, eu acho que sim.
Principal aqui é depois de agosto, tipo agosto ou novembro, outubro, sei lá. Cambridge, UK. We're now in the final months of development on Senua's saga Hellblade 2, and the team is working hard to bring you an unforgettable journey into Senua's unique world and her battle for survival, where we have once again combined high fidelity and immersive presentation with a shorter, narrative-led experience that focuses on the things that we really care about, and that we hope you care about too. Ainda não entendi qual é desse jogo. A sequência do Hellblade 1. Vai continuar as aventuras da Senua. Eu acho que vai continuar algo bem narrativo, com combate esporádico. But not just her quest has changed. Senua herself has grown since the first Hellblade. Teve no Brasil a moça. Peace with her past and is no longer in such fear of her visions and voices. Acho que foi. While the Furies are still her constant companions, she encounters new people along the way, some of which will value her unique perspective, and others who will reject it. Little by little, this settlement became my tribe. In the game, Senua arrives in 10th century Iceland on the trail of the Vikings who have been enslaving her people. In the story, we're trying to be as faithful to history as we can up to a point, establishing a solid framework and then building more surreal elements on top. Senua will face up to giants who have plunged the land into chaos, and which in turn has seen the rise of the Droiga. Quando foi anunciado para faz tanto tempo, foi anunciado junto do Series X. Foi o que? 2020? And also new allies who Talvez 19. É, porque foi no Game Awards, né? And she'll discover along with us. 2020 foi quando saiu o Series. Can have its advantages. Senua is a Celtic warrior who experiences psychosis, seeing things that other people don't, hearing voices, and having unique beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with lived experience of psychosis. What does that mean? What does that mean? It's terrifying. Players will find themselves traversing beautiful and hostile environments, seeking answers from patterns and signs that Senua sees in her own unique way, and battling through encounters with enemies that will push Senua to her limits. Bracinho. Bracinho comunitário. On Saga, we've taken everything to the next level. With a new motion capture space, Na personagem do Alan Wake. stage team, a stunt crew and a new cast. Exatamente. We spent a lot of time Quando afastasse, passa nela. É tipo Xenoblade Chronicles. What events would be good to bring into this fight? Like, how can we make this fight feel different from the previous fight? We have all new combat for the sequel. One of our key goals was the ability to actually tell a story throughout it. It does feel very different from the first game, but it's very brutal and you're very invested in it. Senua isn't a superhero, she's fighting for survival, and we want the player to feel her struggle in every step of her journey. We want the player to always feel like they just scraped through, just survived it. Para o combate seja melhor nesse jogo. Ruim no primeiro, não era? Gostava. Ele era simples, mas eu achava muito competente. Doesn't need much help from me. On stage, our main focus is storytelling. So I get to watch the actors and see all the beautiful expressions on their faces. And then I have to wait a little while, and then I get to see that all again, in-game, in costume, on location, everything. It's a great experience, a great process. Every discipline in the studio is unified in achieving a deep level of immersion to help suspend your disbelief and pull you into Senua's story. We were lucky enough to do a few reference gathering trips in Iceland. You have to be there. The sense of scale, everything is incredible. Islândia nos videogames, né? Ou no... And you see a scene, Aliás, não, Finlândia, que é o... Tudo a mesma coisa. É, países nórdicos nos videogames. Senua experiences reality differently. Sabe que jogo é feito por equipe finlandesa? Void Stranger. Estão dominando aí.
these voices come to life through binaural audio, which provides a good representation of this type of auditory hallucinations. As we focus in immersion, binaural audio is perfect for this because through headphones, you surround yourself in a three-dimensional space. In the first game, we only applied to the voices that Senua listens in her head. In this game, through spatial audio technology and some extra little things within the game, there is music that is binaural. Every single sound has the potential to be binaural, so everything is spatialized around you, and it's a very beautiful experience. What will they do to her? What will we do to us? Music is a strange language in the sense that it speaks to our emotions fast and deep. It's not only about quality, it's about personality. So when you listen to Hellblade, you know it's Hellblade. On the music, we are working with Heilung, which for me is a personal privilege because I really admire them. We feel their craft, their depth, their meaning in the music. It really connects with our game and elevates it to something really special. We are also working with a heavy metal singer, throat singers, and our very own Furies. They sing so beautiful, and we add that binaural touch of music. So this all creates a very immersive and a very special and unique experience. Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. And that's our aim in Senua Saga Hellblade 2, is to not only see where Senua goes next, but to deliver something really meaningful for our players. My hope is that they will really connect to Senua as a character, and even if they can't really relate to what she's going through, maybe they know someone that relates to that character and they can then understand that person better. Well, I don't want to sound cheesy, but in a way I'm Senua, right? She exists and doesn't. It exists through all of our work, through every ninja. So Olha aí, ó. we all are Senua, and we are creating this character that grows and grows and grows and grows and keep growing and keep changing. So that makes it real. I'm so proud of the love, care and passion our team here at Ninja Theory are putting into Senua Saga Hellblade 2. Our hope is to not only create a game that's great to play, but to craft an experience that leaves you thinking and feeling. From our combat gameplay through to our action set pieces, from our cinematic scenes to our puzzle solving, everything is crafted in service of Senua's journey. Agora, eu quero saber aquele outro jogo que eles estavam fazendo lá, que era um jogo da casa realista. Tava pensando nisso enquanto eles estavam falando assim. Ó, Maio. Aí, ó. O André tava certo. Virando a esquina. Show. Ih, surpresa. É Silk Song. É Silk Song. Shadow Drop, gente. E Square Enix apareceu ali. Ah, é o coisa lá. Bonito. O bonito. O Mana. É o Mana essa porra? É. Então tá bom. Greetings, Xbox players. My name is Masaru Oyamada, producer for the Mana series here at Square Enix. Será que eles gravaram esse vídeo depois da recepção positiva do jogo? Não? Já pensou? Sério, correndo? É. Tipo, corre. 大変光栄です。コンソールゲームとしては約17年ぶりとなる聖剣伝説シリーズの完全新作。聖剣伝説シリーズは1991年にFinal Fantasy 外伝として誕生して Não foi com esse, tá? Para de mentir com essa foto aí. É verdade. 愛をテーマに個性豊かなキャラクターたち、心に響く楽曲の数々、武器の特性を生かして戦うアクション RPG としてこれまでに17作発売され、長らく愛されてきました。本作は30年以上の歴史あるシリーズの最新作となるため、これまで培われてきた聖剣伝説としての世界をしっかり感じられるものを目指して鋭意制作中です。フィールドでは自然や精霊とのつながりを感じられる色彩豊かな聖剣伝説の世界を体験してもらえると思います。シリーズおなじみのモンスターたちも本作に登場しています。
Pô, uns design de monstrinho legal, né? Tirando essa planta aí agora. Antes. Uns do Secret, né? Ah, a tartaruguinha guerreira, achei fofo. 聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの内容を紹介していきたいと思います。 Hello, I am Koichi Shi from Grabs. I am so happy to introduce the newest game in the Mana series to Xbox players. 初期の頃からシリーズ作品に登場しているモンスターたちは私が考案したものですが、 Ele é muito personagem do Yakuza. すでにイメージができていたものもあります。今作では初めはドット絵からスタートしたモンスターたちをどのような形で最新化して聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナに落とし込むか、デザインの方向性からモデルの完成イメージまでを監修するプロジェクトに参加しました。聖剣伝説ファイナルファンタジーガーデンを作っていた頃から自分の頭の中ではモンスターたちが立体的に意見を動いて、これまで自分が Aqueles que ele tinha muito copiado do Dragon Quest. 当時の技術で表現できるかにこだわって作ってきました。最新作では聖剣伝説のモンスターたちのただ可愛いだけではなく恐ろしさの部分もしっかりと表現できているので、バトル中はモンスターたちの表情にも注目してください。これまで聖剣伝説シリーズには空を旅する海を渡る手助けをしてくれる頼もしい仲間たちがいましたが、今作には広大なフィールド探検に欠かせない新たな仲間が登場します。Ah, o cachorro é a montaria. スピードで駆け回ってくれるピックル。ピックルも石井さんが É uma boa montaria. É bom, pô. Foda. Tá atropelando geral. 新たな仲間を考えるにあたっては、 Caralho. 今作のマスコットキャラクターになるくらい可愛い動物にしたいという漠然とした思いがありました。その上でヨークシャテリアの毛並み、見た目やアルマジルによく似た仙山港や古代エジプト神のアヌビスの子供といった具体的なイメージが浮かんできて、それぞれの特徴を取り入れながらラフデザインを書き起こしました。 É tipo um tatu, é tipo um デザイナーにもアイデアを出してもらいながら、足の長さや丸まった時のイメージなどゲームの中での見え方も考えながら調整を重ねていき、ピックルは誕生しました。もう一つの挑戦は楽曲面です。過去さまざまなコンポーザーが携わられた楽曲の雰囲気が感じられつつも、最新作として素晴らしい新たな楽曲が生まれました。 BGM でもしっかり聖剣伝説シリーズらしさを感じてもらえると思います。過去シリーズの楽曲を手掛けたクリエイターたちが全100曲という大ボリュームの制作に挑んでくれました。新たな試みとしてフィールドの探索からバトルまでをシームレス Pô, seria bom se tivesse trilha de Shimomura, hein, também. インタラクティブミュージックを導入して verdade, né? 冒険の没入感を高めてくれます。探索中の BGM Eu acho que só o Legend of Mana tem trilha dela, mas 実際に聞いてみ uma ま das しょう。 melhores coisas do jogo. É foda, né? O bichinho todo fofinho lá, você chega dando uma espadada nele. Vejo que você nunca jogou Dragon Quest. Exato. 今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。空中でのアクションがバトルの鍵となっており、武器での攻撃だけでなく魔法での攻撃も可能になっています。そして本作ならではの特徴として聖剣伝説シリーズではおなじみの精霊たちがいますが、その力を宿した武器を使うとバトルを手助けしてくれるようになります。精霊によっては様々な特性の違いがありますので、 Tem cara de um chefe que existiria no Super Nintendo, com as cocinhas de sprite assim. 不思議な力で爽快なバトルを楽しんでいただけます。オリジナルモンスターやピックルにも注目してほしいのですが、聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナは聖剣伝説らしさを感じてもらえる作品になるよう小山田君を中心にチームのみんなが頑張って作ってくれていますので、 O que você acha disso, Sushi? Dele tá pegando muita coisa dos jogos antigos, é ok? Eu acho que sim, porque a série ela tem essa parada de repetir bicho, tipo, sei lá, Final Fantasy, Dragon Quest e tal.
Mas esse parece que eles estão fazendo com um carinho mais do que o normal, assim. Talvez pra aproveitar que foi sucesso os remakes, o último pelo menos. Talvez. Mas o jogo parece estar legal, tá bonito, tá fofinho. Tá bem bonito. Vai sair pra PS4, pra quem é de PS4, esse ano. Olha aí. Acho que ele tinha data, não lembro. Não lembro, acho que não. Acho que só tinha mostrado o trailer mesmo. O Summer? Meio do ano aí. Tudo mais perto do que a gente esperava. Sem Game Pass, de fato. Esse aí é o Ara. Ara, mas que jogo é esse? Hello, and welcome to Oxide Games. We founded the studio in 2013 with our decades of personal experience building some of the most beloved strategy games of all time, like Civilization V. We came together to create something new and innovative in a genre. Curioso, a Microsoft ainda tá investindo no jogo de estratégia, né? Our History Untold is the game we've dreamt of making. Ara is an homage to historical gamers, strategy gamers, 4X gamers. It features all the depth and gameplay fans of this genre love, where you'll explore the world, expand your nation, govern your people, and engage with your rivals. Pô, podia ter um Civilization de luta, né? Você escolhe o líder, mas aí é um jogo de porrada. The preconceived notions about the genre, push it forward in a modern. Ou toda luta é uma luta de gameplay hack and slash. We have over 100 instruments on display in the office, which are all things that we o jogo base, né? Tipo, normal, você joga Civilization, mas aí quando vai se enfrentar, vira um Musou. De repente. And make it really good. Hi, Dan. That's Dan. We started in his basement. It's been an amazing process to see from concept to completion. We started small, building a robust game engine, questioning our design assumptions, and prototyping out features. Claro, podia ter um que não dura 3 horas. 3 horas? A minha primeira partida de Civilization 4 levou 12. Eu lembro, porque eu perdi. Eu lembro dessa história. Vocês gostam de jogos estratégicos igual Civ? Eu gosto, mas eu jogo uma partida e eu me sinto satisfeito pelos próximos 6 anos. É, tipo isso. While still having agency over their playstyle. Por exemplo, Frostpunk tá aí já, né? Frostpunk. Tá aí esse ano. Game Pass ainda. Game Pass. Tô satisfeito ainda. Joguei bastante o primeiro. Fiz tudo que tinha pra fazer antes de sair DLC. Isso tá parecendo bem próximo, né, pelo trailer. Não me bate uma vontade de mais Frostpunk. Eu não sei o que ele tem de diferente, na verdade. One of the first differences you'll see when you dive into Ara is what we call the living world. It's a procedurally generated alternate Earth, bursting with life, an intuitive, authentic, and immersive space, a blank canvas for players to paint the society of their dreams. The living world isn't just a map. It reflects the choices players make over the course of the game. They can see everything from the settling of the wilderness to cultural influence on architecture over time to the thousands of citizens living their lives and reacting to the changes. We want players to feel like they're truly occupying the world, leading their people as they thrive and grow. Core to the vision of Ara is our philosophy of rule how you want to rule. And no feature better exemplifies this than the prestige system. To win a game of Ara, players will compete with their rivals to build the most influential, impressive, and important nation the world has ever known. This is measured by prestige, the player's score that proves their worth as a leader. The prestige system gives players the chance to decide what kind of leader they want to be. Do they want to pursue great works of arts and culture? Military might? Scientific advancement? Whoa. The choice is theirs. Ooh. In Ara, there are no set victory conditions. Players get to decide what is most important to them. Mas o fato de que os robôs estavam em concept art ainda me diz que esse jogo não tá tão perto ainda não, hein? Ou talvez venha como DLC, não sei. Triumphs are our collection of incredible monuments and architectural achievements from throughout human history. Like the Great Pyramid of Giza. They're hard to build, but worth it. Giving huge prestige mas aí precisa dos aliens. Os aliens que construíram, gente. O povo do Egito não seria capaz. Ironia. Que Ara quer dizer? Já falaram? Succeeding at balancing, gathering the right things, turning them into the tools that you need, and then finally,
Getting to the outcome or reward of something like an important improvement or triumph just changes the challenge that exists in Aura compared to other 4X games. Crafting plays out in Aura at a national scale, with players honing É processo de plantação, né? Arar a terra. Isso. Exato. Those are the foundation for everything, from international trade to improving their cities and citizens' lives, and even manufacturing the weapons necessary to drive. Esse é o nome do DLC com os alienígenas. Advanced planning. It rewards players who can see the strategic outcome of all their collective decisions, and not just the individual ones. I'm proud of the work that's gone into our simultaneous turn system. Many strategy games have players alternate taking turns. Achei interessante essa marcação. In Aura, all players' actions Como que você segmenta o mapa. This rewards players' ability to navigate uncertainty. Que ele parece não ter hexagoninhos ou grids, exato. This system makes Aura just feel more real. In a typical strategy game, once your turn is finished, you have to wait for a long time. With simultaneous turns, generally speaking, those times are very low. You get to keep playing the game and stay engaged rather than having those periods of downtime where you're not doing anything. It's not easy simultâneo é curioso. History and picking what to include. For Aura, we wanted to offer a fresh perspective, so we looked at cultures and societies throughout the millennia with the broadest lens possible. Where this approach really shines is in our leaders. Leaders are so often seen as military. Aí desde que PC é PC já, esse tipo de jogo. Leaders come in so many different forms. They're thought leaders, scientific and cultural prodigies, and many more. Each leader in Aura has a number of special abilities determined by their personality traits, as well as a powerful and unique leader trait informed by their contributions to world history. With a diverse global roster, we know players will find leaders that they will want to play. And even a few that may surprise them with how fun it is when those leaders are handed the reins of power. Vai ter Brasil. O líder vai ser. Feedback is the only way to really understand what you're making. It gives Não us reconheci aquele board game não. perspective from the people we're making Aura for. You. Não, capivara. Building the game alongside real players has given us that critical player feedback. In the end, we believe this makes for a deeper connection between the players and the game. One of my favorite examples is when we first introduced the concept of dangerous wildlife to the game. It turns out, in our first iteration, it was maybe a little bit too aggressive or disruptive. We knew we should probably make a change when one of our insiders made a forum post that was just Cougars, 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 I hate cougars! Someone get these feline demons away from me. I'm happy to report, based on more recent feedback, that I think we ended up in a good place with the overall threat level of mountain lions to a player's citizenry. It's been years of hard work to bring Isso foi alguma piada da época de período de teste? Talvez. Esse jogo tava em Early Access, alguém sabe? Alguma coisa assim? Tá, não sei. But the launch of Aura is only the beginning. We are going to maintain our insider program after the release date and continue to listen to players and support the game into the future. On behalf of everyone at Oxide Games, thank you for joining us today. We can't wait for you to play Aura and to create your own history. Ok. Esse ano outono também, acho que... Final do ano, mas esse ano. É. Tava mais distante ainda. Sim, teve Shadow Drop de Silk Song, Hollow Knight Silk Song. Já tá disponível aí no Game Pass. Achei que ia ter mais uma surpresa. Talvez mais uma coisa. Vamos ver isso aí, hein? Ó, que gráficos realistas. A tecnologia não surpreende, né? Ano após ano. Uppsala, Sverige, här hos Machine Games. We are really excited to finally be able to share our work on Indiana Jones. Ele tem uma coisa de... Indiana Jones has always represented the ultimate adventure. Ator do Barry, como é que ele chama? Even today, it's one of the most iconic franchises Sei quem está in falando. pop culture. In this game, comediante. you aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. You will see through his eyes Bill Hader. that we hope lives up to the proud legacy of Indiana Jones. When Todd Howard first told us about his vision, Só não queria que fosse shooter. Tipo, ter tiro ok, mas o foco dele ser ação de tirinho. Mas olha a cara do Todd Howard. Quer fazer o próprio Uncharted dele. What Indy was going after, what period of his life it was in, what kind of arc he Será que o was Indiana Jones vai ter a cara do Harrison Ford? Eu acho que é necessário. the best studio in the world
to make this, and it was my friends at Machine Games. I can remember pitching Lucasfilm on the game and being, a little bit nervous because, look, it's, Indiana Jones, and their response was just overwhelmingly positive, and just that excitement has bled through the whole project, and they have just been so trusting and supportive of everything that we want to do with the game. It's been a long time. I've been a fan of this my whole life, and I couldn't be more excited to show you what the team here has been up to. Let's take our first look at the new Indiana Jones game. Primeira pessoa, Sushi? Eu acho que sim. Na minha cabeça eu imagino sim. Eu acho que cutscene, né, mostrando ele, mas o jogo vai ser em primeira pessoa. Um estilinho de arte maneiro, pô. Sim. You're wondering if maybe you should have built yourself a life of meaning. Aí vira o Todd Howard. Instead of ending up here, dead and forgotten in the sense of Africa. Algum filme do Indiana Jones se passa na África? Nos desertos? Tem deserto, mas não sei se é África. Ó, explorando. Mistério. Primeira pessoa. Primeira pessoa. Com cutscene em terceira pessoa. Não sei ainda. Ah, é verdade, sim. Nazistas, como era de se esperar. Um imitador bom de Harrison Ford. Puzzles. Quem vai tirar a resposta dele? Até agora. Deu um canivalezinho aquele Watch Me ali, mas... Stealth. Com o Wilhelm Scream. Mankind has built sites of great spiritual significance. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you get a perfectly aligned circle. Pera aí, é tipo... Pô, será que vai ser tipo Riddick, que vai trocar de primeira pra terceira pessoa mesmo? Nos momentos... Caraca. Isso... Ah, tirinho. Ação, tirinho. Okay, then. Let's see if you can keep up. What do you mean if I could keep up? Parece bem ação, Sushi. O que você acha disso? Parece bem Uncharted, Sushi. O que você acha? Parece um pouco Uncharted. O pior é que tá maneiro. Foi a música. É, né? Eu achei essa animação meio dura, não sei. É, quando ele sorri, parece que perde um pouco do Harrison Ford, assim, né? The Great Circle, acertaram o nome. É o que ele tava falando, né? Se você desenhar a linha, você cria um círculo. Pô, pior que tá massa, viu? Me parece exatamente o que eu tava esperando mesmo. É o que eu não queria que fosse, é exatamente o que eu não queria que fosse. Dito isso... Maneiro. É foda que eu não tenho um carinho por Indiana Jones e... eu não gosto do gameplay de nenhum dos dois Wolfenstein, eu gosto da história. Aí como eu não tenho muito interesse em história de Indiana Jones, eu não tenho muito interesse pelo jogo. Mas então, até lá, você assiste a trilogia. Só a trilogia. Isso. E só existem 3 filmes. Assim, eu não sou apaixonado, não acho, tipo... O primeiro filme, como eu disse na outra oportunidade, é um filme. De verdade. Não é um filminho qualquer aí, não. É um filme, porra. Filme. É o... coisa falando Absolute Cinema. Cinema. Mas nunca fui um grande fã, assim, do boneco, nem nada. And so for things like cutscenes and environmental traversal, we pull the camera back for a third-person view.
Pô, isso me pega muito no amor pelo Riddick, viu? Isso aqui é entre o 2 e o 3? Isso. Peraí, eu tava pensando Raiders e Last Crusade? Então pode ser antes ou... porque o Temple of Doom é o primeiro. Apesar de ser o segundo filme, ele é cronologicamente o primeiro. Então sim. Eu sabia que tinha isso. Mas assim, pensar nesse jogo como um Riddick de Indiana Jones me mexe muito comigo, Sushi. Mexe muito com a minha alma. He starts pulling at the strings of a mystery, and it all unravels until he has no choice but to see it through to the end, whatever the end may be. Troy Baker? Como assim Troy Baker? Será que é o Troy Baker fazendo? Não é possível. Não consigo acreditar. We always talk about how clever Indiana Jones is. That had to be one of our guiding principles when we were thinking about the type of game we were making. Qual é o gênero do Riddick? Que é um... O que é o Riddick? Ele é um jogo de ação em primeira pessoa. Só que ele não é tão focado em ação assim. Ele te dá... Ele é quase um Immersive Sim. Ele te dá... Mas não é Immersive Sim. Agora eu sei quem vai te dar as respostas dos puzzles. A moça tá com você. Tem uma moça. É quando apareceu o primeiro puzzle, eu pensei, quem será que vai te dar as respostas? Entendi. Aí apareceu ela falando agora. Assim, poderia ser o próprio Indiana Jones pensando. Verdade. É porque o Riddick ele tem uma coisa de RPG, ele tem uma coisa de stealth. Ele falou, vai ter puzzle, Sushi, pra, tipo, né, dar interesse, mas puzzle nesses jogos é umas coisas tão... superficial. Bem superficial, se for nível Uncharted. Indy's journey will take him to the forgotten temples of Sukhothai, the pyramids of Egypt, the snow-peaked Himalayas, and beyond. We look carefully at each location and the time period the game is set in, and we're trying to make it as authentic and accurate as possible. No mundo do wrestling, né? Quando você é um espectador que compra tudo, que da narrativa, das plot twists, que você aceita toda a narrativa que lhe é alimentada sem questionar e simplesmente absorve aquilo sem nenhum senso crítico, você é um mark, você é tipo uma carta marcada, né? Uma pessoa pra aplicar um golpe. Eu não queria ser tão um mark pra esse tipo de jogo. Eu vejo assim, uns lugares bonitos pra explorar, Sushi. É uns lugares bonitos, o jogo tá bonito. Pera, é o Troy Baker? Vamos ver se é o Troy Baker. É o Troy Baker. Não, acho que ele não cairia assim, não. Next to Indy, hoje em dia não, no começo da carreira sim. Where Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity, Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. Gina is an investigative reporter who has a lot riding on this adventure. She's been tracking a lead for some time, and now she's found an ally in this determined American professor. Their paths are intertwined, and they'll need each other in order to get to the bottom of this mystery. Concept art elaborado, né? Okay, then. Let's see if you can keep up. Fight. What do you mean if I can keep up? Agora é o Troy Baker, não consigo desouvir ele. Our favorite one yet in Emmerich Voss. He's this intensely psychological man. He's obsessed with the human mind and... Ih, tá ficando calvo. He's highly intelligent and the perfect foil for Indy. They're both brilliant people compelled by their passions and obsessions, but driven down wildly different roads. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under Indy's skin. It's captivating. Dead and forgotten in the sense of everything. Eu gosto que o estilo de arte é levemente não realista. Um quesinho assim, né, de estilizado. There are always those moments where he finds himself in the action. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, and gunplay. How you approach any given situation is up to you. You may choose Caralho, to sneak around tancou o capacete no soco. just pick up a shovel and whack them on the back of their head. And when you can't use your wits, you got Indy's most iconic tool.
Just like you see in the movies, one of our goals has been to make the whip as fun and multi-purposed as possible. We want it integrated into every aspect of the game. You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. You can use it as a distraction. Cote bom, hein? And yes, you can absolutely use it in combat. Everything you'd expect from in this whip. And hopefully a little bit more. Puzzles are a key feature in our game. Putz, é isso que o livro usado falou, é isso mesmo, né? O estilo de arte lembra um pouco a arte dos cartazes, assim, né? O jeito que a iluminação... Caraca, é bem isso mesmo. Olha... Eu tava pensando que ele lembra um pouco... Não é um cel shading, mas ele lembra meio desenhado por causa das cores, mas talvez é isso. E eu acho que o jeito que a iluminação bate também, assim... Bem legal isso. Anything could potentially hide a secret. The more you look, the more you'll discover. Oh, you gotta be kidding me. I want to thank you all for joining us for our big reveal of Indiana Jones and the Great Circle. Obrigado, Bill Machine Games is known for creating these roller coaster experiences with huge set pieces, surprising twists, and immersive narratives. It's exciting for us that we have been able to stay so true to the Indiana Jones franchise and create such an authentic experience while still being able to showcase what makes us us. We are making a game for everyone, whether you are very familiar with the franchise or not. Because at the heart of Indiana Jones is an incredible adventure, and I think that's something everyone wants to be part of. I'm also very excited to announce that Indiana Jones and the Great Circle will be coming later this year, and we cannot wait to share Ele devia ter trocado, né? Devia ter colocado algo no lugar, porra. né? Howard é foda, não foi? Agora, eu tô pensando no Troy Baker. Será que é o Troy Baker? Me pareceu o Troy Baker. (2024) Sabe-se lá quando. Deu pra ser adiado. É bem, assim, é bem impossível. Mas... E agora, Silk Song. Não, compiladinho. Ok. Foi bom. Assim... 5 jogos pra esse ano, que a gente não sabia. É. Acho que nenhum deles tinha data ainda. É. Mas... Hellblade eu tenho muito interesse. Ele não... O que foi mostrado não me fez nem pra mais nem pra menos. Não. Acho que o Hellblade agora é só jogando mesmo. É. Mas o Indiana Jones... Game Pass? Game Pass é da Machine Games, né? Dá vontade de testar. Dá. E pensar nele como um Riddick, assim, me anima. Porque se ele tiver partes, assim, mais de conversa, de exploração, que nem o Riddick tinha, me anima. O Trace eu tô animado, o Avald eu tô animado. Tô curioso pra ver como é que vai ser o Avald de escopo, se ele vai ser... Também. Pequenininho igual o Outer Worlds, se ele vai ser meio que um meio termo. Se vai ser um jogo de, tipo, sei lá, 20, 40 horas, ou se vai ser um jogo de 80 a 100 horas. Porque o Outer Worlds era o quê? Umas 20 horas, né? Era umas 30 horas, não sei, uma coisa assim. O Mana não mostrou o símbolo do Game Pass. Eu acho que não. Talvez depois seja, não sei, mas no momento não... E vai ter coisa agora de Elder Scrolls. Verdade. Que começa pra valer o evento. Porra. Bom demais. Minha filha vai nascer, vai acabar de nascer no lançamento de Hellblade. Tipo, começou agora e até maio vai acabar de nascer. E o nome dela vai ser Saga. Senua. Mas é Senua Saga. Entendi. E ele gosta muito de Alan Wake 2. Maneiro. Joguinho maneiro.
É um Indiana Jones maneiro. Agora, eu quero saber. Troy Baker, Indiana Jones? Vamos procurar. Será que já vai ter alguma informação? Ó, tinha um rumor aqui de 2021, hein? Caralho. Que o Troy Baker... Ah, não, esse aqui é daquele outro jogo lá. Não teve o Six Song mesmo. Eu não sei se vocês estão de sacanagem já ou se realmente tava esperando alguma coisa. Um dia vai ter Silk Song, né? Quando tiver, teve. O Troy Baker não tweetou nada. Vê no trailer? Mas, pô, no trailer não dá pra saber. Não fala. Porque, assim, tem um monte de gente com a voz parecida com o Troy Baker. Direto eu penso, esse aqui parece o Troy Baker. E geralmente não é. Vamos prestar atenção agora com o ouvido de Troy Baker, hein? Let me tell you what you... Por que ele fala tão sussurrando? Dr. Jones. While you were playing your pointless game, I was playing you. You're wondering if maybe you should have built yourself a life of meaning instead of ending up here, dead and forgotten in the sense of Africa. Yo. Myths. History. Just different ways to interpret the past. Acho que não é, não. Não, é. Thousands of years of humanity's thoughts and beliefs. Eu acho que não. 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 Com certeza que não. Just waiting to be found. Não, é ouvindo com mais atenção, acho que não é, não. Caralho, IA do Harrison Ford, já pensou? Watch me. O pior é que o rosto parece um pouco com o Troy Baker, né? Parece uma mistura do... O filho. É, parece uma mistura de Harrison Ford com o Troy Baker. Watch me. É o Bright Taker, exatamente. Throughout history, mankind has built sites of great spiritual significance. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you get a perfectly aligned circle. I've had run-ins with these guys before. Trust me, it ain't a walk in the park. Okay, then. Let's see if you can keep up. What do you mean if I can keep up? Assim, se for o Troy Baker, tá confirmado que ele é um bom dublador, hein? Não. Pela primeira vez, a gente vai ter que concordar que o Troy Baker é um bom dublador. Mas eu acho que é só um Harrison Ford-like. Acho que não é o Troy Baker. Patron of the fallen angels. Protector of the Circulimani. O grande círculo, Círculo Magni. You have any idea how old that was? Uou. Uau! Aí então, né? Novo gênero, Ford-like. A gente tá vivendo no Ford-like aí há uns bons tempos, né? Ó, Indiana Jones Great Circle. O videogame EW confirma exclusivamente que a estrela de Last of Us Troy Baker está dublando o aventureiro. Não pode ser, não, cara. Tá inventando, a pessoa criou um textinho ali agora. Não pode ser. Ah, caralho, não pode ser. Pera aí, vamos procurar de novo no Google.
É isso aí mesmo. Corre. É Troy Baker! Caralho, ele é muito bom, hein? Porra, não parece o Troy Baker. Quer dizer, exceto quando parece. Parece o Troy Baker tentando não parecer o Troy Baker. Pior que teve uma hora que eu vi o dublê e parecia mesmo o Troy Baker. Não, a cara do Indiana Jones tem um quê de Troy Baker mesmo. É só um homem branco, André. Não, de rosto retangular. Você vai me dizer que eu não conheço o sorrisinho do Troy Baker? Cara, é bom. O que você acha de... O que você acha que ele vai achar de você, André, agora que você errou? É triste, né? Ele vai ficar feliz, tipo, pô, fiz um bom trabalho. Então, era pra eu parecer o Harrison Ford. Eu acho que o objetivo dele era desaparecer no personagem aí. Mas pior que tinha a frase que eu pensei, é Troy Baker, mas Aí tinha umas inflexões assim que, tipo, não, essa não é a voz do Troy Baker, tá muito diferente. Mas, não parecia, exceto quando parecia. E a idade chegou pro rapaz, né, o zoinho dele? Tá tudo pezinho de galinha. O chat não tá vendo, mas tem uns pezinhos de galinha no Troy Baker. Assim, ainda dá tempo de você vagiar, né? Dá pra trocar, tranquilo. Pô. Não, é que o Troy Baker falou que tudo bem usar dublador pra vagiar, então... Ele não falou exatamente isso. Mas ele falou que pode ser. Ele falou que via isso no futuro acontecendo. Como que vai fazer quando o jogo envelhecer? Como assim? Não entendi, né? Era sempre o Troy Baker, né? Essa é a lição que a gente aprende hoje aqui. Não tem por que duvidar. Não sei porque a gente duvidou que era sempre o Troy Baker. A gente vai, então, ficando por aqui por hoje. Mas, vejam só, vocês aí que nos acompanham talvez só pela Twitch, saiu um Dash hoje. Um Dash Podcast que você pode procurar no seu aplicativo favorito de podcast aí. Procurar por Jogabilidade que você vai encontrar nosso novo lançamento aí, falando das trilhas, melhores trilhas favoritas de 2023. Então, enquanto isso... Falaram que a capa do Avalde é aquela mesmo. Foda. Aquela arte é muito foda. Boa capa. É isto, então, gente. Obrigado pela companhia de vocês aí e até mais. Tchau, tchau. Fala pra quem te manda raid. Tchau.